vocês? Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Nós estamos falando sobre o futebol, primeiro ano, né? E hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo falando um pouco sobre o negro no futebol, né? E não podia ser num horário melhor, né? Num tempo melhor, porque nós estamos falando de uma situação negativa, ruim, que nós acompanhamos a nossa vida como um todo, que é o racismo, e o futebol sempre trouxe muitos exemplos de como a gente poder superar, né? Mas é uma realidade que infelizmente faz parte desde a criação do futebol no nosso país, desde a criação do futebol como um todo, né? E o futebol, é interessante a gente falar sobre isso, porque como a gente viu anteriormente na história da criação, é o esporte mais popular que nós temos no mundo, né? É uma prática que em todos os países a gente tem essa vivência. Falando um pouco sobre o conteúdo que nós tivemos nas nossas últimas aulas, falamos da história do futebol, depois falamos da história do futebol aqui no Brasil, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o negro no futebol. Por que nós vamos falar? Porque o Brasil, ele foi o país que mais representou a introdução do negro na história do futebol, né? A representatividade, por o Brasil ser um país tão, vamos dizer assim, mesclado, misturado, variado, nós tivemos essa possibilidade de ter grandes ídolos negros em um esporte que é representado no mundo todo. Isso é uma satisfação, um orgulho muito grande para nós, né? O nosso maior atleta, que foi considerado o maior atleta, o atleta do século, o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, vamos dizer assim, o maior ídolo esportivo do Brasil, ele é negro, né? E a chegada de Pelé, que já foi 20, 30 anos, quando o futebol brasileiro ele se organizou, ou ele, vamos dizer assim, tomou conhecimento para o mundo, somente depois desse tempo foi que a gente quebrou diversos paradigmas a nível mundial, né? O nosso futebol, como a gente diz, ele foi gerado, ele foi criado nas ruas, mas ele acompanhou ainda essa questão dos preconceitos quando ele foi instalado verdadeiramente nos clubes, né? Nós temos até alguns exemplos, por exemplo, a equipe do Vasco da Gama, que nós conhecemos hoje, o Vasco, foi a primeira equipe a ser campeã com um time contendo negros, porque a época, no início da prática, não era permitida a prática de negros em equipes de futebol, né? Por vocês verem, houve campeonatos em que chegou a haver a proibição, e o Vasco foi uma das equipes primeiro que foi campeão, né? Foram campeões com os negros, mas a primeira equipe que colocou os negros para poder jogar e ter a sua prática foi a Ponte Preta de São Paulo. Então, esses são relatos históricos que fazem parte do nosso dia a dia. Qual é a relação do Brasil com o negro? Para mim, para muitos historiadores, para quem está lendo e tal, ela houve uma mudança drástica a partir da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil ele se torna o primeiro campeão mundial pela primeira vez, com o negro sendo os seus principais jogadores negros, né? Que foi o caso de Pelé, né? Que foi o caso de Garrincha. Eles que fizeram esse movimento na Copa de 1958. Então, boa parte daquele time do Brasil era formado por jogadores negros. E aí, de lá para cá, a gente sempre teve essa representatividade tão boa que era no nosso futebol. Mas isso não significa dizer que foram só flores. Foi uma representatividade muito boa, mas com diversos casos de racismo até o dia de hoje. Aí a gente trouxe alguns atletas, né, que fazem parte do nosso futebol, que são negros e que fizeram a história do futebol. Pelé e Garrincha foi uma dupla muito importante nas Copas de 58, 62 e Pelé na Copa de 70. Nós temos mais recentemente, temos aqui embaixo o Romário, né, que foi um dos craques da Copa de 1994, depois de muito tempo o Brasil sem conquistar um campeonato, partiu de diversos jogadores, mais dele, mais essa questão da responsabilidade, do protagonismo. Ronaldinho Gaúcho, também, em 2002, né, uma geração inteira, que é um
destaque, e atualmente o Neymar, né? Todos são ídolos, todos são jogadores negros e todos partiram de uma classe mais pobre e conseguiram vencer com o futebol, né? Mas são jogadores que ao longo da sua vida também sofreram diversos preconceitos, tá bem? Então a importância do negro do futebol está extremamente ligada à importância do futebol do nosso país. Nós não podemos dividir a relação, né? Isso é uma relação de representatividade e a gente espera que esses manifestos racistas eles acabem com o passar do tempo, porque nós temos sim excelentes representações e a gente espera que isso perdure por muito e muito tempo, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula.